Estamos começando aqui o 5º podcast da revista OVNI Pesquisa. Hoje nós trazemos bons assuntos a ser tratado aqui, tenho certeza que vocês vão gostar. Um deles, nós vamos tentar colocar uma pá de cal em cima dele. Seríamos nós descendentes de seres do espaço? Vamos falar também sobre Três Barras e falar também sobre outros casos que podem estar coligados na mesma direção. Mas tudo depois da vinheta. Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre um tema que é muito complicado dentro da ufologia científica. Mas só que antes da gente entrar, né, agradecer a presença de todos. Claro. Nós vamos, antes de a gente entrar no tema Anunnaki, nós vamos aqui, devido à grande repercussão que teve o vídeo anterior, do 4º podcast, sobre Barras do Piauí, nós recebemos, assim, eu não vou falar centenas, mas foram dezenas de e-mails, de mensagens pelo WhatsApp, mensagens pelo nosso canal no YouTube, de pessoas que viram a nossa análise do que está acontecendo lá em Barras, né? E então as pessoas ficaram curiosas, porque viram algumas questionamentos que nós fizemos e que foram válidos. Então eu quero aqui agradecer a todos que participaram, enviando mensagens, depoimentos, né? Eu quero aqui agradecer ao Thiago Lima. Ele escreveu o seguinte, gente: sou de Piripiri, Piauí, a 25 quilômetros da cidade de Capitão de Campos, a 60 quilômetros da cidade de Piracuruca. Lá fica o Parque Nacional de 7 Cidades. Lá também há relatos. Sou vigilante patrimonial, já vi à noite por volta de 4 horas da manhã essas luzes no céu que parecem uma estrela, só que de repente ela começa a se mover, andando muito rápido. E objetos emitindo vários tipos de cores. E alguns amigos meus também relataram a mesma coisa. Também nós temos aqui a mensagem do Marco Aurélio. O nome do vídeo está muito chamativo. Nos casos atuais, por enquanto, que eu saiba, ninguém foi atacado. As luzes apenas perseguem as pessoas. Mas aí, o Marco Aurélio, eu concordo com você, porque nós colocamos o título, né? Luzes atacam. O Albert até fez esse questionamento, não é, Albert? Eu falei a respeito do que eu estava achando assim um pouco curioso, que só existem, vamos dizer, depoimentos de luzes no céu e correndo atrás de moto, atrás de pessoas. Casos de sequestro, entendam, eu não gosto da palavra abdução, vou gravar de novo, casos de sequestro, casos de aproximação com queimaduras no corpo, sabe, marcas no solo, nós até agora não tivemos nenhum. Pode ser que tenha, mas ainda não foram apurados. Então, eu até questionei com o Paulo, falei assim, olha, está demorando a aparecer alguma coisa nesse sentido. E eu queria até comunicar a vocês aí, eu acho que eu falei 3 barras, né? Não, é Barras. É Barras. Porque então, 3 Barras, né? Para quem não sabe, 3 Barras é um distrito que tem aqui próximo a Serra do Cipó, um local que eu e o Albert já pesquisamos várias vezes, então acabou que a gente... Certo, então, desculpe o deslize aí. Então, o pessoal de Barras, o pessoal nas cidadezinhas adjacentes aí, os vilarejos, povoados, se tiverem algum caso, não precisa ser nem caso de agora, não, pode ser caso mais, sabe, pretérito, né? Então, puder falar aí, narrar e mandar para a gente, será muito bem-vindo, porque isso acrescenta em muito as nossas pesquisas. Albert, é o seguinte, pegando o gancho novamente do que você está falando aí, alguns chegaram até a fazer isso.
Né? Então, eu vou continuar lendo aqui alguns comentários que a gente recebeu devido ao último vídeo. Quem ainda não viu, eu vou deixar o link dele no final deste. Né? O Luiz Carlos escreveu: no sul do Piauí, no interior de Dom Inocêncio, tem muitas dessas luzes. Ela aproxima das pessoas e é quente igual fogo. O Lipeco, aí é o seguinte, né? Porque tem muita gente lá no comentário que coloca apelido, às vezes é um nome fictício. Escreveu o seguinte: o Flávio Tobler vem fazendo um grande trabalho naquela região, não só naquele lugar, no Piauí inteiro. O Fábio Tobler, né? Eu conversei com ele agora essa semana. Eu pedi para que ele enviasse alguns relatos para a gente publicar na próxima edição. Vocês vão até ver uma foto do Fábio Tobler com a revista OVNI Pesquisa. Ele conhece o nosso trabalho, né, o Fábio Tobler, então ele está convidado, caso ele queira, a publicar o trabalho dele agora recente na próxima edição. Então fica aí o convite. O Geraldo, eu já vi em Várzea Branca do Piauí, no ano de 2008, uma luz muito forte. Quando me dei conta que aquilo não era comum, a luz desceu atrás das árvores e sumiu. A Janete, por cá, em Caicós, Piauí, tem muitos relatos de pessoas que já foram perseguidas. E, para finalizar, temos aqui o Antônio Carvalho. Ele escreveu: aqui no Piauí, 1 em cada 10 já viu algo parecido. Muitos não gostam nem de falar. Na época que fui militar do Exército, os relatos eram muito ricos em detalhes e feitos por pessoas humildes e sem ter nem televisão. Isso foi no Maranhão, próximo de Teresina. Então, tá vendo, Albert? Aí tem... Aí vem aquela coisa, Paulo, que eu te falo, e falo também para todos vocês. São seres que realmente precisam ser analisados com um pouco mais de estratégia, um pouco mais de cuidado. São seres que escolhem pessoas quando elas estão isoladas ou quase, são seres furtivos, são seres que realmente não gostam de se mostrar e eles preferem as pessoas quando elas estão isoladas ou quase. Ninguém sabe o objetivo deles. Sabemos sim que eles sabem tudo sobre nós e nós não sabemos nada sobre eles. Então veja bem, quando a gente fala a respeito do comportamento desses visitantes, eu quero inclusive aqui responder a 2 perguntas, né, que me foram feitas, porque as pessoas tentam nos colocar dentro de um balaio que nós fazemos questão de pular fora sempre, que é o balaio dos alienados do passado, né, programa que existe na televisão aí, e também questionam a gente. Pessoas, tem um camarada que ele é geólogo, ele tem um programa também, um podcast, até muito inteligente, camarada, eu respeito muito ele, mas as coisas, quando elas tendem para o lado da ufologia, eles têm todo tipo de explicação. Pode ser tudo, menos aquilo que a gente fala, que são visitantes ou dimensionais, ou viajam por canais dimensionais, ou são seres de outros planetas. Então, respondendo a você, é o seguinte: nós, eu vou colocar assim de uma forma mais incisiva. Eu, por exemplo, você vê como é que nós somos diversos aqui, né? Eu tive meu avistamento, já falei centenas de vezes, e na década de 70, nessa época não existia nada de tecnologia. E esse cidadão que tem esse programa, ele fala que aquilo ali poderia, com quase que toda certeza, ser um objeto feito pela Northrop, pela Avro canadense, pela aquela, como é que chama? Martin, né? Lockheed Martin, né? Que eles têm departamentos secretos, que eles já estão fazendo coisas, que nós só vamos tomar conhecimento daqui a 10, 15, 20 anos. Ora, como é que você sabe disso? Entendendo? Em 1970, quando eu tive meu primeiro avistamento, a Lockheed Martin, a Avro canadense, a Boeing, já tinham desenvolvido coisas desse tipo? Cara, eu vou te falar que não. Sabe por que eu vou te falar que não? Porque os Estados Unidos, sendo imperialistas do jeito que eles são, durante aquela Guerra Fria, se eles tivessem essa tecnologia, provavelmente eles teriam dominado o mundo.
Entendeu? Então, fique com essa opinião aí e pense duas vezes antes de você falar a respeito do assunto, porque eu não acredito que essas empresas americanas fariam coisas, por exemplo, que viriam aqui no nosso Brasil visitar a noite oficial dos discos voadores em 86, 87 e também em 77, no caso da Operação Prato. Então, me desculpe, eu vou esclarecer isso aqui para deixar bem claro que nós não trabalhamos com fake, nós não trabalhamos com mentira, nós trabalhamos com relatórios feitos por pessoas sérias, honestas, e só não são fatos porque não são concretos. Mas tem relatos aqui, meus amigos, que realmente são de assustar. Entendeu? Mas você falou aí, já que o Albert tocou aqui na noite oficial dos OVNIs, está na tela aí para vocês verem, a próxima edição especial, a número 2, a primeira foi sobre Deuses Astronautas, que está disponível no site, e a próxima vai ser sobre a noite oficial, comemorando os 40 anos da noite oficial, que aconteceu em 19 de maio de 1986. É uma edição, gente, histórica. Ela tem depoimentos exclusivos de controladores de tráfego aéreo da época, tem apresentação de novos documentos. Está fantástica a edição, e ela vai estar disponível para venda a partir de janeiro. E outra coisa, Paulo, olha, emendando isso aí, em 1986, mais ou menos no mês de março, maio, por aí, eu estive em Tabuleiro, pela primeira vez, onde eles estavam atacando, coincidentemente, com o caso da noite oficial dos discos voadores. E lá, nós vamos emendar... Engraçado, Albert, que você falou aí de Tabuleiro, na edição número 6, que saiu sobre a noite oficial, eu citei Tabuleiro, que no mesmo dia, ou seja, na mesma semana em que aqueles caças estavam perseguindo ali aqueles 21 objetos, aqui no interior de Minas a coisa estava pegando fogo. Exatamente. Então, outra coisa, Paulo, não posso deixar de falar isso aqui, porque tem gente, mas cobrando aquela placa de Januária. Então, aí vem outro exemplo. Enquanto estava todo mundo voltado para Varginha, lá no sul de Minas, eu e Paulo estávamos lá em Januária, sabe? Entrando lá no meio da ilha, lá no meio do rio, na época da baixa das águas, né? Que forma aquela ilha no meio do São Francisco. E lá nós encontramos uma placa que até hoje as pessoas... Está aqui para os senhores verem, não sei se dá para fixar bem. Dá, está aparecendo. Então, mostra a capa do livro também. Aqui, lógico, né? Está no capítulo do livro Os Invasores, número 1. Entendeu? Então, nós encontramos essa placa que mostra a diversidade do fenômeno. Muitas vezes eles estão naquela chamada síndrome de Curupira, né? O pezinho para lá, mas eles estão andando para cá. Então eles jogam a gente em pistas realmente. Mas lembrando, óbvio, que a placa de Januária, ela em si, ela não tem nada de alienígena. Nada. Porque foi num evento em que 2 pescadores viram um objeto cair na mata. Nós entramos nessa mata em 2 expedições e numa delas nós encontramos essa placa. Nós fizemos todas as análises. A placa é de cobre, normalmente, os desenhos foram feitos com broca. O que só é intrigante nela é o que ela estava fazendo ali, só isso. E o tipo de escrita, símbolo que tem ali, deve saber que tipo de símbolo é aquele, feito por quem, com qual objetivo, com qual leitura. Mas isso aí, com o tempo, as coisas vão aparecendo. Mas vamos aqui, Albert, dando sequência. Com relação a Barras lá do Piauí, agora essa semana o repórter lá da TV Grandes Barras, né, o Juraci, ele publicou hoje no canal dele uma observação recente que aconteceu em área urbana, lá em Barras. Dessa vez, em vez de ser na área rural, foi dentro da área urbana. Uma das observações, aí está na tela aí a foto, é da Lana. Ela viu um objeto, ela saiu à noite do banheiro, né, para a área externa da casa dela, era 10 horas da noite, e ela viu um objeto luminoso que estava bem próximo. Estava, segundo ela, a 25 metros do poste de iluminação.
bem próximo da casa dela. Não fazia barulho, e o objeto também não fazia movimentos. Ela falou que ele era bem luminoso, então ele foi perdendo a intensidade até desaparecer. Ela foi questionada se podia ser um drone, ela falou que não, porque ela conhece drones, né, agrícolas, drones usados em agricultura, e ela falou que era muito grande a luz e não fazia barulho nenhum. O outro relato que o Juraci da TV Grande Barras coletou, também dentro da área urbana, que foi no bairro Santinho, foi da senhora chamada Dona Ivone, ela e me parece que os dois netos dela, eles viram também uma grande luz luminosa que aumentava de tamanho e fazia alguns movimentos. Então está na tela aí a foto, né, da Dona Ivone com os netos dela e o vídeo que foi registrado por eles dessa luz, que já estava a uma distância já um pouco maior. Então, só para fechar aqui... Mas, Paulo, ainda tem um detalhe que eu queria falar, é que a respeito dos chamados sequestros, eles não se manifestam de formas assim normais. Muitas vezes a pessoa pode ser apanhada, sabe, sequestrada, e depois eles fazem aquele release, né, aquela limpeza no tempo que ela foi levada a bordo da nave, possivelmente, e depois devolvida no lugar para dar sequência na vida dela, sem aquele momento que ela ficou, né, dentro da nave. Então, se vocês souberem de casos com lapso de memória, seria muito interessante para a gente saber também, porque contribui demais com o nosso trabalho. E já está na hora de a gente começar a mexer nesse vespeiro. Nós precisamos saber, antes de qualquer coisa, antes de entrar até no tema aqui dos Anunnakis, né, nós precisamos saber o que esse pessoal está fazendo com os seres humanos há 80 anos, repetindo sempre as mesmas pesquisas. Justamente. Nós precisamos destrinchar isso. Então, Paulo, é o seguinte, eu vou entrar aqui também. Eu quero fazer um adendo aqui, gente. Todo mundo está sabendo que está tendo a greve dos Correios. Então, nós já enviamos todas as edições, a edição número 25, que é essa aqui. Espetacular. A capa da Maria Cinta está aí na tela. Porém, mais da metade ainda não recebeu a sua edição. Pode ficar tranquilo que... Foi enviada, vai receber. Todas foram enviadas com registro, como sempre é enviado. Quem tiver dúvidas, é só pedir que a gente envie o código de rastreio. Mas, infelizmente, os Correios estão de greve. E para piorar, no final do ano, né? Outra coisa, queremos agradecer, aqui eu deixei até a câmera em aberto, eu e o Albert, atingimos os 10 mil inscritos do canal. E agradecer a confiança, né, de vocês com o nosso trabalho. Eu, Albert, Queline, Renato, Rodrigo, Rafaela, o Cláudio Branquinho. Todos que fazem parte da revista. E também agradecer aos associados da revista que mantêm toda essa estrutura funcionando. Não vou aqui citar o nome de nenhum associado, porque eu teria que falar o nome de todos. Esse podcast vai ficar longo demais. Longo. E aproveitar, quem estiver nos assistindo e quiser ser um associado da revista OVNI Pesquisa, é só entrar no site, lá tem um link, seja um associado, a pessoa vai passar a frequentar o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ela vai receber apoio em pesquisas, vai ter acesso ao nosso arquivo de documentos, livros, revistas, e o mais importante, vai receber a revista em casa, né, e o seu nome na revista. O seu nome vai estar lá na revista como sendo um dos apoiadores desse projeto. Mas, Paulo, antes de entrar propriamente nos Anunnakis, eu queria... acho que a gente deve falar por isso agora, deixa para o final. Sobre a campanha nossa de viagem. Pode falar. O negócio é o seguinte, pessoal. Nós fizemos um pedido a vocês que nos ajudasse a conseguir verba para ir lá para Barras, né? Lá em Teresina, Piauí, Barras e tal, e as adjacências. E olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, nós até agora só conseguimos perto de 30% do valor.
Então, isso torna a coisa realmente difícil, porque nós estamos enfrentando uma época, agora que é fim de ano, que as viagens ficam muito caras, depois vai vir a passagem de ano, né? Natal, nós já passamos a passagem de ano, férias, e aí vão vir carnaval, sabe? E as coisas vão sempre aumentando de preço. Então, 2 passagens aéreas, ida e volta para lá, não vão ficar baratas. Então, nós estamos tentando, mesmo assim, o Paulo está insistindo, colocando o Pix aí, que as pessoas que quiserem. Quantos inscritos nós temos, Paulo? Agora já tem mais de 10 mil inscritos. Imaginem vocês, 10 mil inscritos. Se cada um depositasse para a gente, como doação para essa viagem, R$3, nós iríamos com fome, não só para lá, como para todas as cidades que estão adjacentes ali, que merecem realmente uma atenção muito especial. Mas, infelizmente, a coisa não funciona desse jeito. Queríamos que funcionasse, mas não funciona. E nós que tratamos... Ô, Albert, só te interromper aqui, que senão eu acabo esquecendo. As pessoas que estão assistindo agora, as pessoas acham que manter essa estrutura que está aqui, o estúdio, câmeras, computadores, fazer uma revista com a qualidade da OVNI Pesquisa na gráfica, pagar correio, combustível... Gente, isso é uma empresa. Então, nós temos um custo altíssimo. E para quê? Para levar conteúdo para você. Conteúdo sério. Um conteúdo de qualidade, né? Então, nós temos hoje 10 mil inscritos no canal. Se cada um doasse R$5 para que nós pudéssemos fazer essa expedição, a gente, além de fazer a expedição, a gente poderia comprar equipamentos melhores, microfones melhores, sabe, mexer no carro da equipe, ou seja, mas muitas pessoas, elas só querem absorver o conteúdo, não sabe. Outra, gente, o nosso canal, ele não é monetizado ainda. Isso. Nós não recebemos 1 centavo do YouTube. Por quê? Porque nós ainda temos poucos inscritos e falta ainda, né, o engajamento, aquela coisa que eu não entendo muito bem, mas, ou seja, vai demorar um pouco ainda para que o YouTube possa ser uma fonte de renda, que vai depender mais de vocês do que da gente aqui. Então é isso, Albert. E muita gente que está assistindo a gente agora, que ainda não está inscrita, ainda não apertou aquele dedinho lá, não custa nada, isso não dói, é coisa de menos de um segundo. Se inscrever, né? Se inscrever no canal. Puder que gosta realmente de uma ufologia séria, científica, sem mentiras, sem enrolações, né? Como é que o cara fala? Sem somebody love, né? nós estamos aqui para mostrar para vocês que algo a mais no ar do que os aviões de carreira. Isso não é da agora. E nós estamos também precisando muito de relatos de pessoas que sabem de tripulantes. Então, se tem alguém na sua família, não precisa ser da agora, não. A sua mãe, a sua avó, enfim, contando história que foi para o mato pegar lenha nas cidadezinhas do interior e, de repente, deu de cara com uma figura estranha, de forma bizarra, sabe? Próximo ao aparelho também da mesma forma, comunique-se com a gente. Isso faz uma diferença tão grande, sabe? Você vê o caso dessa Maria Cinta, por exemplo, você vê a aproximação dessa, tudo tem uma coisa a ver. E nós precisamos saber o que é. Então, pessoal, antes de entrar nos Anunnaki, eu quero encarecidamente pedir a vocês, o Paulo está colocando aí mais uma vez o Pix, está colocando aí a área de contribuição, e nós esperamos, né, que da agora até o dia 15, 20 de janeiro, a gente já tenha condição de sair daqui e fazer uma cobertura científica, uma pesquisa bem séria, bem objetiva, sabe? Aí na região de Barras, no Piauí, e até mais distantes das divisas aí com Maranhão e por aí afora. Então, pessoal, é o seguinte, agradeço a vocês todos que vão contribuir, não se esqueçam, se inscrevam, tá? Albert, é o seguinte, inclusive os que doaram para a viagem, eu enviei semana passada revistas como presente, né, de Natal. Pena que não chegou ainda no caso do correio. Mas é o seguinte, gente, mas se tem um tema...
Nós ainda temos ou fizemos alguma coisa no sentido daquelas calendários? Não tem alguma coisa, não? Tem o calendário está de graça lá no site da revista OVNI Pesquisa. São 4 modelos de calendários para 2026 com o tema ufologia, que só a OVNI Pesquisa tem, e é gratuito. Isso. É só entrar lá, baixar, imprimir e colocar na sua parede aí. Bom, então é o seguinte, gente. Se tem um tema que, assim, é uma coisa comum, tanto é que eu fiz uma pesquisa, o canal History, quando ele aborda esse tema, eles falam que como é que fala? O Ibope, né? Como é que fala? É o Ibope mesmo, a audiência. Audiência, isso aí. O Albert sabe melhor que eu. A audiência vai lá em cima. É um tema que é campeão de audiência nos canais History, esses canais TV a cabo, que é o tema, gente, dos criadores da raça humana. Ou seja, os Anunnakis. E a revista OVNI Pesquisa, além de ter lançado um especial, que já tem acho que uns 4 anos que foi lançado, nós também publicamos mais 2 artigos nas edições passadas sobre o tema. E hoje aqui, a gente quer o seguinte, a gente quer colocar uma pedra em cima desse assunto. Vai participar também do programa hoje o João Lucas, ele é biólogo, né? Ele tem um canal Fogo no Céu, que é um canal em que ele pega temas insólitos e faz uma avaliação ali em cima, baseado na ciência. Ele está doutorando em ciências biológicas, com ênfase em paleontologia e evolução. Então ele é um cara fera. E, inclusive, ele vai ter um vídeo dele sobre Varginha no nosso canal, ele fazendo uma análise do relato do médico, e ele vai participar hoje aqui, enviando a sua opinião sobre o tema desses seres que criaram a raça humana. Então é o seguinte, gente, qual que é o objetivo hoje desse episódio? É separar o que é mitologia, o que é extrapolação e o que é realmente comprovado pela ciência, né? Então, antes de mais nada, está na tela aí a foto do Zecharia Sitchin. Ele foi o autor da série Crônicas da Terra, foi lançado em 76, que ele alegava em que traduziu diretamente das tábuas sumerianas. Então ele ali diz que traduziu as tábuas sumerianas e ele propôs a teoria do planeta Nibiru, dos Anunnakis como sendo extraterrestres, e que esses seres criaram o ser humano, por engenharia genética. Então, o Zecharia Sitchin, ele nasceu em 1920 e faleceu em 2010. Morreu com 90 anos de idade. Ele foi um teórico da conspiração, autor de livros que defendia uma explicação alternativa para a origem humana. Muita coisa, gente, do que é falado sobre o Zecharia Sitchin por palestrantes como Van Ted, como Danusa Aras, como outros especialistas aí, não procede. São informações equivocadas. O Zecharia Sitchin, tudo o que ele falam sobre a formação acadêmica dele, geralmente tem falhas. Ele não era tudo isso, né? Tanto é que nenhum trabalho que ele fez, foi amparado pela academia. Nenhum, né? Vocês estão vendo na tela aí alguns livros que ele escreveu, e o mais famoso de todos é o 12º Planeta, em que ele lança, né, a teoria de que seres que habitavam esse planeta Nibiru, eu vou fazer um resumo aqui, coisa rápida. Esse planeta Nibiru, ele estava lá tendo um problema com a atmosfera, e o que poderia salvar o planeta era ouro. Eles tinham que jogar, acho que pó de ouro na atmosfera, uma coisa assim, para poder melhorar a atmosfera do planeta. E aí, o que eles fizeram? Eles pesquisaram e descobriram que na Terra tinha ouro, e chegaram aqui há 450 mil anos atrás, ficaram minerando ouro por 150 mil anos na região da África, ali perto do rio Tigre, Eufrates,
onde era a Mesopotâmia. E depois de 150 mil anos, eles ali cavando ouro, eles cansaram, né? Tinha uma raça deles lá chamada Igig, que era uma raça de Anunnakis, que eles se rebelaram, igual os Correios. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, só fazendo um parênteses aí. Esse pessoal foi ali para o Egito, aquela região, garimpar ouro para julgar a atmosfera do planeta. Eles não conheciam Serra Pelada, não. Eles não sabiam que Serra Pelada podia ter 3, 4, 5 vezes mais ouro que aquela região. Não, mas, Albert, nós vamos chegar aí. Eu estou fazendo só uma introdução aqui, para as pessoas que não conhecem o que é o tema Anunnaki, para entender e aí entender o contexto. Então, o que aconteceu? Depois de 150 mil anos minerando ouro ali com picaretas, olha para vocês verem, gente, com picaretas. Esses Igig, que era uma raça lá, talvez uma raça escrava lá dos Anunnaki, né? Se rebelaram e falaram, nós não vamos mais bater picareta. A gente não quer mais isso. Aí, o que os Anunnaki fizeram? Pegaram um Homo erectus, um homem primitivo, né? Combinaram com os genes lá dos alienígenas, dos Anunnakis, e criaram o ser humano, o Homo sapiens. E aí ele foi domesticado e passou a trabalhar como escravo para os alienígenas. Isso há 300 mil anos atrás, que o ser humano teria sido criado. Ou seja, então os Anunnaki chegaram aqui há 450 mil anos atrás e foram embora há 11 mil anos atrás, justamente no período em que teria ocorrido o dilúvio na Terra. E esse dilúvio, gente, teria ocorrido devido à presença da passagem do Nibiru, do planeta próximo da Terra. Então, para vocês entenderem aí mais ou menos como é que a coisa anda. Bom, dá para vocês perceberem o seguinte, isso aí é um abraço de polvo com aranha, uma confusão tão grande, que eu gosto muito de uma frase que o padre Krishna Shankar fala muito, é preciso da gente entender o contexto do texto para ele não virar pretexto. Então, tudo que se fala a respeito de eram os deuses astronautas, até essas teorias de Nibiru, de Anunnakis, vocês veem, por exemplo, que isso não tem menor condição, e nós vamos ser excomungados por isso, porque não tem problema. A turma que está aí, que são adeptos dessa teoria, e agem assim como o I want to believe, eu quero acreditar nisso. Você pode até desmentir, mas eu vou acreditar nisso e quero acreditar nisso. E dane-se. Então, eu acho o seguinte, nós, falando para as pessoas de bom senso, para as pessoas que usam o texto, a razão, né, como eu te falei, a respeito do pretexto do texto, né? Então, nós sempre prezamos pela nossa imagem. Nós estamos aqui no ar falando esse tipo de coisa para, como é que se diz, para sair, entrar dentro a nossa imagem está dentro da casa, do computador, do celular de vocês, para ficar fazendo papel de bobo. Nós fazemos a coisa e abrimos a consulta para uma discussão séria, sem fanatismo, sem aquela coisa de levar as coisas para discutir com termos sérios. E vai me desculpar, a cada 5, 6, 10 anos acontece uma coisa tipo, agora está vindo aí o 13 atos, que graças a Deus já foi embora, entendeu? Mas tem muita gente no rabo dele ainda, pegando coisa e trazendo para cá. Então, gente, é o seguinte, a revista OVNI Pesquisa, eu e o Paulo, quando eu falei a respeito, eu até esqueci de completar, sobre os meus avistamentos, eu fiz isso na década de 70 com boas testemunhas, entendeu? 2 delas já foram embora, mas ainda tem uma viva ainda. E o Paulo está aqui há 35, já beirando 40 anos, mexendo com isso e nunca viu nada assim substancial. Mas, diante de tantas as coisas que nós já pesquisamos, investigamos, evidências, né? As evidências que nós temos ali nas áreas rurais de Minas e do Brasil, nós não precisamos necessariamente, sabe? Isso é igual oxigênio, você não vê, mas você sente, se não tiver, a gente morre. Então, só uma comparação boba, mas a mesma coisa acontece com esse caso agora dos Anunnakis,
que nós temos que parar com isso, gente. Vamos pesquisar seriamente, vamos direcionar para vamos dizer, nossa energia, né? Para não ficar desperdiçando, queimando vela com mal defunto, como fala aqui no interior de Minas, perdendo tempo com esse tipo de conteúdo, sendo que nós poderíamos estar analisando casos muito mais sérios, muito mais complexos. Albert, outra coisa, a gente está fazendo esse programa aqui hoje porque nós recebemos muitas mensagens, né, tanto por e-mail como por mensagem no WhatsApp, e as pessoas sempre nos questionam. Paulo, qual a opinião da revista sobre os Anunnakis? Porque eu via fulano de tal falando isso, aquilo outro. E, como eu disse no começo, é um tema que é campeão de audiência no History. Só que é o seguinte, gente, quero deixar bem claro aqui. Quando a gente foi fazer o especial sobre Anunnaki, eu convidei, na época, André de Pierre, Van Ted, não lembro mais quem. E agora, recentemente, nós fizemos até um desafio. Nós convocamos todos os especialistas aí que fazem palestras, livros sobre Anunnaki, a um debate com a nossa equipe. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Sabe por quê, gente? Essa turma aí do History, Túcio Carlos, aquela turma lá do History, alienados do passado. Alienados no passado mesmo. Tudo aquilo ali que sai no Alienígenas do Passado, tudo. Vocês podem abrir a tampa da lixeira e jogar lá dentro. Concordo em gênero, número. Ali não salva. Desculpa, gente, porque eu estou recuperando uma gripe, mas é o seguinte: nada daquilo ali, gente, tem lastro científico. Reparem uma coisa: esses programas do History, você vê a opinião apenas dos teóricos. Dos teóricos. Você não vê eles entrevistando um biólogo especialista em evolução. Você não vê eles entrevistando um arqueólogo, não há, um ali antropólogo. Ali não há o contraditório. Não há o contraditório. Então, veja bem, então você é obrigado a acreditar. E outra coisa, os casos normalmente que eles colocam ali sobre UFOs, sobre a aparição de UFOs, certo? São de forma ali assim duvidosa. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Nos programas do History, ou nos livros aí que são vendidos aí sobre Anunnaki, palestras, eles colocam a tradução de Anunnaki completamente errada. Exatamente. A palavra Anunnaki significa simplesmente descendentes de Anu. Uhum. Só que no programa History e nesses livrinhos aí que são vendidos, palestras, os pesquisadores falam o seguinte, que a tradução seria aqueles que vieram do céu. Não existe isso, gente. Isso é mentira. Assim como todas as outras traduções feitas pelo Zacarias Sitchin, por qualquer um dos pesquisadores de Anunnaki. E nós, aqui da Revista Nova Pesquisa, nós desafiamos quem quiser nos confrontar. Você aí que está nos vendo agora, que escreveu um livrinho sobre Anunnaki, faz palestra, basta marcar o debate com a gente. Gente, vamos cair na real. Anunnaki não existe, nunca existiu. O Zacarias Sitchin, o que ele fez? Ele era um cara inteligente, assim como o Eric von Däniken, que era inteligente. E, Paulo, inclusive, você coloca, por exemplo, o Eric von Däniken, quando ele lançou o livro, eles fizeram 2 tipos de capa de tradução, vocês podem verificar isso. Eram os deuses astronautas? Isso é uma pergunta. E a outra, quando ele viu que o negócio pegou, eu não sei se foi ele, se foi a turma dele, foi a editora dele, que colocou a capa dizendo eram os deuses astronautas, e não eram os deuses astronautas, com interrogação. Então, essa coisa muda, mais uma vez, é preciso entender o texto para ele não virar pretexto. Então, essas coisas realmente são colocadas e vão através do tempo. Até hoje nós estamos brigando aqui, no bom termo, né, para tentar desmentir a construção das pirâmides. Todo mundo fala que a pirâmide foi feita por extraterrestres. Paulo, fala um pouquinho de pirâmide para a gente aí. Bom, gente, as pirâmides, né? Eu não vou me alongar não, tá? Porque o tema aqui é os Anunnaki. Bom, mas é outra coisa, gente, que eu vejo aí muitos
muitos youtubers, ufólogos, falando, como diz, né, falando pelas ventas sobre as pirâmides. Gente, pelo amor de Deus, as pirâmides foram construídas pelos egípcios, mais nada. Tá ali quem... Olha só, gente, sabe o que é o grande problema da internet hoje em dia? É que as pessoas têm preguiça de simplesmente ir atrás do conteúdo certo. Eu pesquiso arqueologia há mais de 20 anos. Eu tenho um projeto que chama Terra de Lund, e que eu tenho uma exposição sobre paleontologia e arqueologia. Gente, em volta da Grande Pirâmide foram encontrados vários cemitérios ali de milhares de mortos, né? Ou seja, de escravos entre aspas, porque eles não eram escravos em si, com amputações, deformações da coluna, ou seja, vítimas do trabalho braçal. Por mais que vocês queiram falar assim, poxa, mas a pedra tinha tantas toneladas, ai, como eles fizeram? Gente, para de acreditar nessas narrativas que são empurradas por esse bando de imbecil do canal History. Um bando de imbecis que Paulo, lucram. Eu posso fazer um parênteses aí? Você que está mais por dentro disso aí. Os egípcios daquela época eram os únicos dos povos que tinham escritas, né? Será que naquelas escritas eles não falavam nada a respeito de uma nave vinda do espaço, carregando uma pedra, pulindo e colocando uma sobre a outra, não? Justamente. É o seguinte, calcula, gente, os egípcios, eles tinham contabilidade até do pavio dos candelabros lá, eles faziam contabilidade, gente, de colheita, de tudo, de enchentes. Os egípcios eram metódicos, eles tinham uma contabilidade, não existe nenhum, gente, não existe. Se você falar assim, porque eu vi, é mentira. Porque eu vi no livro do fulano, mentira. Porque eu vi no History, é mentira. Não existe sequer um hierógrafo, não existe nenhum, falando sobre entidades que vieram do espaço e que construíram pirâmides. Não existe isso, né? Quantas pirâmides existem ali naquela região? E como é que as pirâmides chegaram ao formato daquela de Khafre, né? Me chama de ali Gizé, né? do Vale de Gizé, né? O negócio é o seguinte, gente, as pirâmides, só no Egito atualmente tem mais de 120 pirâmides. O Sudão deve ter, acho que o dobro de pirâmides, né? As pirâmides foram um formato que foi evoluindo de uma tumba chamada mastabas. Então, eu não vou entrar aqui, quem quiser depois pesquisa. Uma pirâmide nada mais é do que uma mastaba que foi evoluindo, foi crescendo. Então, como lá tinha terremotos, a forma mais segura de ter uma estrutura que aguente tremores de terra é uma estrutura piramidal, ou seja, onde a base é maior do que o seu ápice. Simplesmente. Baseado na observação das montanhas, né? Justamente. As montanhas raramente se cobriram. Tanto gente, que lá no Egito a primeira pirâmide feita, foi a pirâmide em degrau. Ela não era ela era escalonada, ela é em degraus, né? Ou seja, ela não foi feita naquele padrão que é da Quéops. E depois teve uma pirâmide que foi feita, que chama pirâmide curvada, que ela começou no ângulo e eles viram que o ângulo iria dar errado, eles tentaram consertar. Então ela tem 2 ângulos. Então eu te pergunto, você que está aí nos questionando, falando, o Albert e o Paulo, eles não sabem de nada. Se são seres altamente avançados, que vieram de outras estrelas, com uma tecnologia super avançada, eles iriam errar o ângulo de uma pirâmide feita de pedra? Então vamos ironizar mais um pouquinho. Vocês acham, por exemplo, que seres super evoluídos, avançados em tecnologia, ia sair lá do planeta deles para vir construir catacumba para faraó aqui nesse planeta? Vocês estão realmente, as pessoas que acreditam nisso, acreditam em qualquer coisa. E aí, Paulo, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu falo dos tóxicos da ufologia, que eu estou por falar há muito tempo, eu só não vou aprofundar neles. Sabe? Nós temos o militarismo, que foi aquele que censurou a Ilha de Colares lá, a Operação Prato. Não só lá, mas a Noite Oficial, Caso Cláudio. Então você vê, esse é um dos tóxicos, o militarismo. Depois vem o cientificismo,
que é aquele camarada que eu citei para vocês, que ele acha que tudo explica menos vocês podem acreditar em tudo, mas não acredito que disco voador, gente de outro planeta vem aqui não, porque não é verdade. Esse é o cientificismo. Ele inventa um monte de bobagem para tentar explicar aquilo que ele nunca pesquisou. Então, este é o segundo ponto, é o cientificismo. O cientificismo radical, né? Radical. E outra coisa. Porque nós temos no nosso grupo, gente, só para deixar bem claro, nós temos médicos, biólogos, arqueólogos, que têm uma visão um pouco mais aberta sobre o tema. Exatamente. Alguma coisa estranha tem ali. Porque eu acho o seguinte, como está aí, inclusive a opinião do João Lucas vai entrar daqui a pouquinho, sobre os Anunnaki, são pessoas que têm uma formação acadêmica, mas que conseguem enxergar que o fenômeno OVNI, ele é sério. Ele só é abordado de uma maneira totalmente leviana pela mídia tradicional. Não, e aí vem agora. Eu falei sobre os dois, militarismo e o cientificismo. Agora vem um dos mais graves, que é o misticismo. Sabe? Enfiar o misticismo na ufologia de uma tal forma que realmente torna essas coisas assim verdadeiramente impossíveis, sabe, de você levar a sério. Eu e Paulo, nós somos colocados constantemente nesse balaio aí. E nós constantemente estamos pulando fora. Porque nós não fazemos parte dessa turma. Outra coisa, as pessoas, vocês podem reparar que nós, da revista OVNI Pesquisa, raramente nós somos convidados a participar de eventos. Por quê? Porque nós somos sérios. Não, mas você vai ver, o dia que nascer cabelo na minha cabeça, nós vamos estar participando desses. Então, eles gostam de convidar quem vai lá para falar que a pirâmide é feita de cima para baixo, que o macaco veio do homem, pessoas que caçam espírito, outro lá que vê diabo atrás de cruz. São essas pessoas, gente, que são convidadas para os eventos, né? E ainda bem, né, Aldi? Porque desse tipo de evento nós queremos a distância. Não passo lá nessas coisas nem de avião, se não tiver acontecendo. Mas vamos continuar. Mas só o último. Então, eu tinha esses 3, sabe, tóxicos da ufologia, só que agora tem o 4º, que é a internet. Entendeu? Na internet hoje, você só vê porcaria, você só vê coisas assim que inusitadas, que não tem rigorosamente nada de verdade dentro da ufologia. A internet hoje, ela ajuda muito, mas atrapalha, por outro lado, de uma forma muito maior. Então, você pode ver que na ufologia, quando você consegue 2 respostas para uma pergunta, aparece mais 10 ali na frente. E fica difícil da gente explicar, porque nós precisamos de gente séria, científicas, trabalhando do nosso lado. E nós não metemos a mão na cumbuca de coisa que a gente não sabe, não. Nós não vamos falar de astrofísica e astronomia sem conhecimento. Nós temos gente aqui que sabe disso. Nós temos, por exemplo, um neurocirurgião que trabalha com a gente aqui, o Bebeto, né? Que também tem o conhecimento diário. Nós não vamos sair enfiando a mão, sabe, tentando tirar a conclusão. Então, terminando, pessoal, prestem bem atenção. Seriedade é algo que realmente a gente tem que manter, porque se não tiver, a gente pode fechar isso aqui, jogada num caixote e ir embora. Mas vamos ver a opinião do João Lucas, que ele gravou especialmente aqui para a revista OVNI Pesquisa, e aí a gente dá sequência. Olá, amigos da OVNI Pesquisa. Muito obrigado pelo convite para fazer algumas ponderações sobre esse tema que é, de fato, muito interessante e que vocês estão cobrindo ou já cobriram de maneira muito, muito competente. O que acontece? Eu resolvi trazer aqui algumas breves considerações. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu já acreditei muito nessas coisas, já acreditei em Eram os Deuses Astronautas e nessa ideia, né, do Nibiru e tudo mais. Mas o que eu posso dizer, gente, é que a gente só consegue continuar acreditando nesse tipo de coisa se a gente não tomar conhecimento das evidências que explicam essas coisas que o Zechariah alegava de maneira muito mais simples e de acordo com o que existe no mundo natural, tá bom? Então, por exemplo, sobre a criação do ser humano, a genética é muito clara, não existe nenhuma evidência de que o ser humano foi modificado geneticamente, no sentido de ter sido produzido artificialmente. Isso deixaria marcas, e ao contrário, o registro fóssil e a genética, eles mostram a continuidade morfológica e genética
das linhagens. Então, isso simplesmente não cola. E eu falo enquanto biólogo e paleontólogo. E ainda entrando um pouco no tema da geologia e da paleontologia, gente, simplesmente não existe nenhuma indicação no registro fóssil de nada que possa dar, no caso, né, até arqueológico no caso, que dê a entender que houve qualquer tipo de intervenção do tipo que é falada ou defendida, que era defendida pelo Zacharias. Simplesmente não acontece. E o registro paleontológico, agora sim, ele não dá nenhum suporte à ideia de dilúvio. Inclusive, as muitas alegações de pessoas que defendem o dilúvio, elas contradizem a si mesmas. Eu vou deixar aí na tela um artigo bem interessante que eu recomendo que vocês leiam. Então, essa história não se sustenta, e mais uma vez eu falo enquanto paleontólogo que conhece muito bem a estrutura do registro fóssil, ou suficientemente bem, né? E não, simplesmente não. Então, gente, essa história ela não se sustenta devido a muitos motivos que, inclusive, os amigos da OVNI Pesquisa eles já terão tratado ou irão tratar. Eu não sei que momento esse vídeo será exibido, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, e se vocês tiverem alguma dúvida de cunho paleontológico, biológico, genético, pode deixar aí nos comentários que eu prometo que eu vou resolver, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Então agora, gente, é o seguinte, uma das premissas dos Anunnaki, que o Zecharia Sitchin, ele diz o seguinte, que eles vieram aqui para a Terra para minerar ouro. Só que é o seguinte, gente, o que acontece? Essa mineração ela aconteceu na África durante calcula, gente, durante mais de 300 mil anos. 300 mil anos. A nossa história como sociedade não tem nem 10 mil anos. E só que os Anunnakis ficaram aqui por mais de 440 mil anos. Vocês têm que pôr esse número na cabeça, gente, porque nos alienígenas do passado, eles falam esses números como se fosse uma coisa assim, foi só 450 mil anos atrás. Há 450 mil anos atrás estava surgindo o homem de Neandertal, né? Ele estava surgindo há 450 mil anos atrás. Então, o que acontece? Eles ficaram minerando ouro aqui na Terra por mais de 300 mil anos. Porém, gente, até hoje, lá na região, né, ali onde hoje é o Iraque, ali aquela região, nunca foi encontrado sequer um fóssil humano datado dessa época. Nunca foi encontrado um fóssil de gigantes dessa época. Nunca foi encontrado um parafuso, um cabo de picareta, Albert. Nunca foi encontrado um cabo de picareta, uma picareta fóssil. Porque calcula, gente, eles ficaram aqui na Terra minerando por mais de 400 mil anos. Será que em 400 mil anos, eles cavando, fazendo túneis, usando equipamentos, não ia sobrar nada? Como é que nós encontramos restos de pontas de lança, restos até de alimentos que os seres humanos comiam há 30 mil anos atrás, lá na região ali da Rússia, né? Ali no México, eles encontram sítios arqueológicos com restos humanos, até o resto que eles comiam. Então, quer dizer, agora dos Anunnaki nunca se encontrou um parafuso de nada. Por isso que essa história permanece, Paulo, porque as pessoas falam assim como a ufologia, eles não deixam rastro, sabe? Os Anunnaki é a mesma coisa, eles ficam escondidos, não tem nada. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa coisa de terra. Não, mas voltando aqui para dar sequência, para a gente realmente agora focar nesse tema, é o seguinte, o Zecharia Sitchin não era bobo. O que ele fez? Eu vou criar aqui uma história baseada aqui na mitologia suméria, pegou lá, esse deus aqui, Anu, ou seja, filho de Anu, não sei o quê, babá, criou ali, só que ele não era um cara inocente, era um cara estudado. O que ele fez? Ele pegou o conhecimento da época, que era o conhecimento ali da década de 60, e criou, é o que todo bom escritor de ficção faz. Nós temos no grupo Renato Azevedo, que escreve ficção. Quando ele vai escrever um livro, ele vai lá,
estuda o tema durante meses para se inteirar do tema e vai escrever a ficção. Foi o que Zacarias Sitchin fez. Ele pegou a mitologia suméria e criou um mundo que não existe. Tanto é que não existe nenhum texto das escrituras cuneiformes, nenhum, que cite os Anunnakis, que cite seres vindo do espaço, que cite mineração, que cite nada disso. Inclusive, existem sites hoje, gente, que você pode entrar, escolher a tábua que você quer traduzir e ela é feita na hora a tradução. No nosso canal do OVNI Pesquisa, eu vou deixar no final do vídeo, tem um link de um pesquisador norte-americano, não, acho que ele é israelense, que ele faz um trabalho desmistificando todo o trabalho do Zacarias Sitchin. Ele é um estudioso da Bíblia e ele desmonta todas as teorias de Zacarias Sitchin. Mas vamos lá. Os Anunnakis, já que eles detinham uma tecnologia tão avançada, eles não precisavam vir à Terra para minerar ouro. Tanto é que eles ficaram aqui por mais de 400 mil anos. Né? No espaço, gente, está aí na tela, existem asteroides que são basicamente feitos de ouro. Asteroides que têm reserva... Só um asteroide ele tem mais ouro que tem na Terra. Seria simplesmente fácil para uma tecnologia avançadíssima, como dos Anunnakis, capturar um asteroide desse e estava resolvido o problema. Né? Então, ou seja, o ouro que tem na Terra, nós temos muito ouro. Porém, a extração do ouro ela é difícil. Né? Tanto é que os Igig, lá, os Anunnakis, se rebelaram pelo trabalho forçado. Agora, sabe o que me espanta mais ainda, Albert? É que são seres avançadíssimos, que vieram para a Terra minerar ouro e usavam o quê? Picaretas. Você vê que as pessoas elas acreditam em tanta bobagem, mas tanta bobagem, tanta mentira, que a realidade vira, sabe, coisa de gibi. Então é preciso que a gente pare com essas coisas e passe a pensar. Vamos pensar, gente. Esses caras não iam vir de lá para construir catacumba para Faraó. Esses Anunnakis, por exemplo, 400 mil anos, igual o Paulo falou aqui, não tinha nada que pudesse ser escravizado. Ninguém, tribo nenhuma para ser escravo, porque não existia ainda. Nós estamos aqui com os neandertais, né? Na época era. Então, na realidade, há 450 mil anos atrás, existiam na Terra, no mínimo, mais de 7 espécies de hominídeos vivendo na Terra, conhecidos, né? Poderia ter muito mais. Que muitas espécies de hominídeos elas foram extintas antes mesmo de como diz, crescerem, né? Ali a sua tribo, né? Tanto é que vira e mexe eles estão descobrindo aí fósseis de novas espécies humanas, entre aspas, né? Então para você ver, Paulo, que é mais fácil para as pessoas acreditarem em historinhas da carunchinha do que aceitar pesquisa séria, porque é muito chato. Vou até fazer uma comparação. Albert, é o seguinte, é tão gostoso você sentar no sofá depois de um dia de trabalho, aí você vai lá e coloca no canal History, Alienígenas do Passado, né? Aí começa o cara lá, o Tsu Carlos, aquele que tem um cabelo arrepiado, porque nós somos um fruto de seres avançados. Aí a pessoa que está ali na casa dela, de baixo astral, às vezes está ali com depressão, porque o trabalho dela é ruim, ela ganha pouco, ela pensa assim, poxa, eu sou fruto de uma raça alienígena. A pessoa acha aquilo maravilhoso, principalmente os místicos, né? Aqueles que vão para São Tomé, aqueles que veem fadas, doentes, para todo lado. Essa turma fica maravilhada com esse tipo de hipótese, né? Assim, poxa, eu sou um ser especial, eu sou um ser das estrelas. Uma raça alienígena veio aqui, pegou lá um homem primitivo, misturou os genes e criou o ser humano. Então, eu faço parte desse experimento. Aí a gente começa a pensar. O que vale um trabalho que nós fazemos com seriedade, que as pessoas não dão, vamos dizer, o ibope, né, a audiência
que esses outros têm, você entendeu? Nós não temos esse Ibope e, infelizmente, essa turma aí vinga e nós não. Então, isso aí pode estar certo de uma coisa. Atrás disso aí vem terra plana, atrás disso aí vem uma série de narrativas que confundem as pessoas, sabe? E forçam elas a acreditar que realmente há a possibilidade da Terra ser plana. Então, isso Albert, mas só para pegar não perder aqui a sequência do Anunnaki com relação à evolução humana, o que acontece? Eu já vi palestras da Vanted, já vi muitas declarações aí da Danusa Aras, do André de Pierre, dessa turma aí que fala sobre Anunnakis. E eles falam assim com uma propriedade assim, tão assim, é tão firme que você fala, poxa, acho que isso é verdade mesmo, né? Então, o que eu estou falando aqui é com relação à teoria, não em relação às pessoas. Em relação à teoria que eles apresentam, ela é totalmente sem bases científicas. Eu vi já uma dessas pessoas que eu citei aqui, em uma palestra, ela zombando de Darwin. Gente, você pega ali como diz, uma pseuda pesquisadora de Anunnaki, como diz, né, uma infeliz, que chega para o cara que fez a maior descoberta científica da humanidade, que é Darwin, e fala que o Darwin não sabia de nada. Gente, pelo amor de Deus, é o cúmulo, isso é o cúmulo. Então é o seguinte, eles falam muito assim, porque o ser humano só poderia ter sido criado por Anunnakis porque a nossa evolução foi muito rápida. Segundo uma dessas que eu citei o nome aqui, a evolução teve um salto. Gente, quem estuda, como eu, sobre paleontologia, arqueologia, antropologia, não existiu esse salto, como os especialistas em Anunnaki falam. Não existiu isso, gente. A evolução humana, ela é muito bem documentada. Ela está muito bem documentada. Olha só, aqui tem só alguns tópicos, né? O DNA humano, ele não mostra evolução gradual. Ele mostra a evolução gradual. Sem genes não terrestres. Não existe nenhum gene que está ali que não é terrestre. E sem saltos artificiais. Né? Problema tecnológico. Né? Aí, quando você faz uma engenharia genética em qualquer tipo de ser vivo, ele deixa assinaturas daquela engenharia. Né? Ele deixa sequências artificiais. Mas nada disso existe no genoma humano. Nada disso existe. Ou seja, se nós, Homo sapiens, fôssemos fruto de uma intervenção alienígena, nós não teríamos em nossos corpos todos os resquícios de evolução de primatas primitivos. Está na tela para vocês verem aí uma criança que nasceu com um rabo de 6 centímetros, um rabinho mesmo, que é um dos resquícios evolutivos de quanto nós tínhamos cauda. Isso, gente, é comum, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, isso acontece constantemente. Isso é um dos resquícios evolutivos. Né? Aí na tela também vocês vão ver aí o tubérculo de Darwin, que é um vestígio evolutivo encontrado em 10% dos adultos na Espanha e em 40 adultos da Índia. Na Suécia, 58% das pessoas, das crianças, têm esse tubérculo de Darwin, que é uma característica comum na maioria dos mamíferos e ajuda a direcionar, né, a captar melhor o som. Ou seja, são evidências evolutivas de primatas que nós temos no nosso corpo. Eu não vou nem aqui citar os outros, que são vários. Então, se a gente fosse realmente um cruzamento de uma inteligência artificial, uma inteligência avançada de seres que vieram para cá para melhorar a genética, nós temos, gente, praticamente 99% do nosso genoma, do nosso DNA, é idêntico aos dos chimpanzés. 98% é idêntico do chimpanzé. Ou seja, se nós temos o DNA
98%, quase 99%, idêntica do chimpanzé. Então, o que os Anunnakis erraram aí, Albert? Então é o seguinte, eles erraram porque isso é uma bobajada danada. Né? O Paulo até não gosta muito que eu faço. Você fica falando tudo é uma bobajada. Mas a verdade é, vocês estão vendo aí. Então, Paulo, é o seguinte, qual que é a possibilidade dessa teoria dos Anunnakis ser verdadeira? Nenhuma. A teoria dos Anunnakis é zero. Olha só, eu fiz essa pergunta para um desses especialistas aí, que eu citei o nome. Quando, gente, a gente foi fazer esse especial sobre os Anunnaki, eu coloquei 12 perguntas e mandei para todos eles. Nenhum deles respondeu, nenhum respondeu. Inclusive, na época, eu fui ameaçado por um editor aí de uma revista que se a gente continuasse com aquele tipo de trabalho, que a gente ia ter consequências. Mas vamos pular isso aí. Então, uma das perguntas era o seguinte, gente, que eu fiz a André Pierre, fiz a Vanted, fiz outros lá na época que eu não lembro o nome aqui, né? Que era o seguinte, segundo a teoria do Zecharia Sitchin, dos Anunnaki, eles vieram para a Terra há 450 mil anos com as suas naves, chegaram aqui, construíram uma cidade, uma base, começaram a minerar, tinha lá, né? Aí levava o ouro embora para Nibiru, que negócio todo, e fizeram cidades onde eles viviam junto com os humanos, que eles fizeram ali a manipulação genética, e então os seres humanos viviam junto com eles. Ou seja, usando roupas, querendo ou não, já tendo um conhecimento ali conversando com entidades avançadas de outros planetas, vendo as naves deles descendo, tendo acesso a ferramentas, mesmo que sejam ferramentas básicas, mas eles já tinham acesso a uma tecnologia. Aí a pergunta era o seguinte, se o ser humano foi criado para esse fim, ele já foi criado tendo acesso a essa informação. Só que a gente tem que entender o seguinte, né, gente? Uma geração é 20 anos. Então, se eles criaram o ser humano, até esse ser humano crescer, passar por uma fala, eu falei que o que eu falei aqui agora? Da evolução? Não, de 20 anos, fala da nossa, geração, lembrei, geração. Então, a gente teria que colocar o seguinte, talvez aí mais de 2.000 anos para que pudesse ter um volume de seres humanos para poder trabalhar. Se os seres humanos foram criados para aquele fim, foram doutrinados para aquele fim, foram treinados para aquele fim, e depois que os Anunnakis foram embora, que eles provocaram um dilúvio, aí o dilúvio foi porque eles ficaram irritados com o barulho que os seres humanos faziam. Olha para você ver que beleza, né? Então, naquela época, os humanos já estavam grau de moto. Então, já estavam incomodando os Anunnaki. O que acontece? Vamos supor, então, que isso fosse real. Os Anunnakis foram embora, teve o dilúvio, sobrou lá só o Noé, que na mitologia ali do Epopeia de Gilgamesh tem outro nome, acho que é Uptasir, negócio assim, não vou lembrar o nome. Mas vamos supor que realmente está ali como o Zecharia Sitchin escreveu. Sobrou pouquíssimos humanos na Terra. Aí a pergunta foi o seguinte, se os seres humanos derivaram desse contato alienígena, como é que você explica em várias partes do mundo, intervalos de 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, 40, 20 mil anos, de resquícios evolutivos, como pinturas rupestres, pontas de lança, ou seja, vestígios de uma tecnologia primitiva, de humanos que caçavam animais, que às vezes que eram canibais, comiam os outros humanos, né? Então, quer dizer, não bate, porque se o ser humano ele surgiu desse cruzamento e ele já tinha uma inteligência, então a partir do momento que ele fosse dispersando pelo globo, né, Albert? Fosse indo para a Ásia, indo para a Europa, indo para a América do Sul, né? Depois que o
aquele canal congelou, eles conseguiram atravessar. A Pangeia está ligada com essa área de quanto? Não, mas a Pangeia é anterior. Tudo bem, mas agora você pensa bem um raciocínio. Você vê, por exemplo, se eles partiram dali, eles não entraram da África para o Brasil, não, porque já estava separado, né? Essa ligação foi na Era do Gelo, por volta de 13 mil anos. Pois 15, mas já estava separado, estava? Então eles teriam que sair da Ásia, subindo para a Europa, sabe, entrando ali pelo Alasca, para descer. Sim, até então a migração humana, ela é bem estudada, né? E o que acontece? Então, a cronologia ela não bate com a cronologia Anunnaki, porque é o seguinte: se a gente for acreditar que realmente os Anunnaki existiram, nós não tivemos pré-história. Por que não tivemos pré-história? Porque a pré-história foi aquele momento em que, gradualmente, a civilização humana, né, a raça humana, ela foi adquirindo conhecimento. Ela foi criando pontas de lança, ela foi criando lanças, arcos de flecha, ou seja, tudo isso gradual. Porque não faz sentido, gente. Porque se você já estava ali trabalhando com seres avançados, trabalhando com equipamento, aí você sai dali e, vamos embora. Aí você esquece daquilo tudo que você tinha de conhecimento, você volta a estaca zero, você volta a ser um homem primitivo, mas nenhum deles souberam responder isso. É uma das perguntas, apenas uma pergunta que derruba toda a teoria do Zacarias Sitchin. Então você veja bem, agora nós acabamos, como o pessoal está vendo aí, de colocar uma pá de cal em cima dessa bobajada. Então as pessoas pensem duas vezes antes de acreditar, né, em Anunnaki, assim, como é que chama? Reptilianos, como é que chama outro? Tem uma série de seres. Tem draconianos. Sabe, para com essa bobagem. Vamos levar a coisa mais a sério que precisa, que a ufologia está precisando de seriedade. E sabe o que está acontecendo com a ufologia hoje? Que a ufologia hoje está navegando, né, nesse lamaçal, nesse como é que diria? Esse poço de coisas ruins. Não trazem nada, rigorosamente nada. Então, o pessoal vai ficar muito chateado com a gente, mas é igual eu falei, ou vocês saem dessa e passam para o campo sério, ou então vocês vão ficar nessa teoria do I want to believe, eu quero acreditar nisso, dane-se se vocês não... Então, aí nós vamos separar, porque os próximos podcasts da OVNI Pesquisa, nós vamos entrar mais em casuística ufológica, nós vamos falar mais de casos, sabe, verdadeiramente pesquisados com muita seriedade. E olha, vou repetir mais uma vez, 80 anos de ufologia. Isso aqui eu estou sendo, humilde de falar que são 80 anos, mas são muito mais. Se você pesquisar mais para trás, você vê que existe bem mais casos. Então, para que essas bobagens de acreditar que Avro, Northrop, Lockheed Martin já tinham há 80 anos atrás projetos avançados. Olha, gente, pelo amor de Deus, os Estados Unidos gastam, na verdade não é só os Estados Unidos, não, a China, a Rússia, hoje a Índia, sabe, gastam fortunas para botar um foguete no espaço, um satélite no espaço. Se tivesse essa tecnologia, eles estariam gastando isso. Sabe, o Elon Musk, por exemplo, está fazendo de tudo para levar, opinião minha, não acredito que nos próximos 30, 40, 50 anos o homem vai para Marte, não. Eu acredito que não vai ser possível, a não ser que a gente consiga um meio de propulsão que diminua essa viagem para lá de 2, 3 anos indo e voltando. Para meses, né? Ou semanas. Entendeu? Então, aí sim, porque eu vou dizer uma coisa, o ser humano ficar no espaço 3 anos indo e voltando, se ele for para Marte hoje, ele não volta. Não, é uma viagem sem volta. Bom, mas aqui só para outra coisa, gente, que nessas perguntas que eu fiz para esses especialistas, né, aí tem lá sobre o dilúvio, porque eu fico vendo aí essas pessoas que eu citei o nome, elas falando que uma das provas dos Anunnakis é o dilúvio.
Porém, gente, o que acontece? O que a ciência realmente fala sobre o dilúvio? Na região do Mar Negro, há 7 mil anos atrás, houve acho que um abalo sísmico em que uma cadeia montanhosa abriu e acho que o mar invadiu e houve ali o Mar Negro recebeu uma carga muito grande de água. E toda aquela região em volta do Mar Negro, ela ficou praticamente inundada. Aí uma pergunta, quem vivia naquela época, naquela região, há 7 mil anos, gente, o ser humano não fazia migrações assim, ainda eram primitivos praticamente, há 7 mil anos atrás. Eram primitivos. Por mais que já tinha ali uma cultura oral, já que passava de pai para filho. Então, o que acontece? Quem morava naquela região, eles não tinham conhecimento do que era a terra. Aquela pessoa, quando ela morava ali naquela região, para ela, aquilo ali, o mundo para ela se restringia aquilo. Exatamente. Então, se ela tivesse ali um cavalo, só dando um exemplo, tá? Ela montaria num cavalo e andava 2, 3 dias de cavalo e falasse, poxa, eu cheguei no limite do mundo. Então, para ela, o mundo era aquilo que eles conseguiam observar. Então, se dá uma cheia dessa, como aconteceu no Mar Negro há 7 mil anos, em que há realmente evidências científicas, para quem morava na região, ia falar assim, olha, houve aqui uma inundação que, para eles, seria uma inundação praticamente do mundo todo. Exatamente. Né? Era a percepção que eles tinham. Aqui no Brasil, na América Central, na América do Norte, existe algum registro de dilúvio? Não, nada. Não existe nada. Então, pessoal, vocês estão vendo que a história, você vê, por exemplo, ela corre, né, de pai para filho e vai gerações à frente. E você não vê, por exemplo, os incas, eu acho que não tinham escritas, né? Não, mas os é bem pois é, mas bem mais recentes, né? Mas eles colocariam a coisa de uma forma que todos acreditariam que ali teve realmente uma época, um dilúvio, tantos dias de chuva, tantos dias. Então, quer dizer, nunca viu falar nada. Você vê os incas, os maias, os astecas, as civilizações todas que estiveram aqui na América. Mas só que essas culturas pré-colombianas, o dilúvio aconteceu, segundo a Bíblia, por volta de 11 mil anos atrás. Aí esses números, eles são muito assim, maleáveis, né? Num lugar se lê 10 mil, outro 8 mil e tal. Mas o que acontece? Uma dessas pessoas aí que alegam que a prova de que os Anunnakis vieram para a Terra é o dilúvio, eu vi num documentário eles mostrando que no Everest foram encontrados fósseis de animais marinhos, lá no alto do Everest, a mais de 7 mil metros de altitude. Aí eu lembro que eu ainda falo assim, olha, isso aqui prova que houve o dilúvio, ou seja, as águas subiram e depositaram aqui no alto do Everest esses animais marinhos que hoje estão ali fossilizados. Gente, só que isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, os fósseis que esse desinformado escritor de Anunnaki diz são de trilobitas, ou seja, são animais que viveram há 450 milhões de anos atrás, no período cambriano, e de amonites também. Ou seja, animais que viveram no fundo do mar, o ser humano nem pensava em existir. Ou seja, a Terra foi transformada por milhares e milhares de anos por movimentos de placas tectônicas. O Himalaia, os Andes, tudo isso são movimentos de placas tectônicas. Darwin descobriu fósseis marinhos aqui nos Andes, aqui na Argentina, né? Quando ele veio aqui fazer a sua pesquisa no Eagle, no barco Eagle. Então, esses fósseis que são encontrados no Everest nada mais são do que resquícios de movimentações de placas tectônicas. Não tem nada a ver com dilúvio. Mais uma informação falsa, que tantos esses escritores de Anunnaki como o canal History sempre apregou aí nos seus alienados do passado. Paulo, então, já está chegando no final. Para terminar, nós podemos passar então uma régua e fechar o caixão para essa teoria de Anunnakis? O que acontece, gente? Colocando até na câmera central ali, para falar.
O Zecharia Sitchin, ele foi habilidoso, era um escritor de ficção, nada mais disso. Então, quem ainda está aí na sua casa com um livro que fala assim, poxa, essa explicação, gente, esse livro não serve nem para colocar debaixo de uma mesa manca. Eu tinha essa porcaria desse livro, troquei e mandei embora. Porque eu acho o seguinte, você conhecer o tema que você vai criticar é um fato. Eu pesquiso sobre isso há décadas. E nós, aqui da revista OVNI Pesquisa, nós continuamos deixando o espaço aberto. Se qualquer um que está nos assistindo agora, aí que defende a teoria dos Anunnakis e quiser conversar com a gente, com a nossa equipe, nós temos biólogos, nós temos arqueólogos que vão participar do debate e que nós vamos ali desfiar o rosário com relação a isso. Porém, nenhum deles aceita. Por que não aceita, gente? Porque sabe que eles falam para a bolha deles. Essa turma é igual lá o que fala que em Marte tem pirâmides, que Marte tem cidades. É fake. Não existe nada em Marte. Até hoje nunca foi encontrado nada em Marte. Teve um pesquisador que teve a coragem de dizer que foi encontrado vida vegetal em Marte. E isso, gente, saiu até em capa de revista. Mas por quê? Falam para a bolha deles. Nós aqui da revista OVNI Pesquisa, nós falamos para a coletividade, nós falamos para todos. Por isso que nós nos baseamos na ciência. Porque é muito simples falar pelos cotovelos, mas para a sua bolha. Mas o que acontece, só para fechar aqui, o que acontece, gente? A ufologia ela é fantástica. Fantástica. A gente não precisa procurar desvios, atalhos, nada disso não. A teoria dos deuses astronautas ela é muito interessante. Quando ela é feita de forma séria, de forma, ali, sabe, objetiva. Eu, Paulo Werner, eu acredito sim que no passado, talvez os primitivos tiveram contato com naves, só que a minha opinião é o seguinte, eles foram o estopim para a criação de quê? De religiões, de mitos, de deuses realmente que vieram do céu, né, os anjos, aquelas coisas todas ali. Né? Por quê? Porque era uma época em que eles não tinham conhecimento de nada. A visão de Ezequiel mesmo. A visão de Ezequiel acho que é a melhor que ilustra tudo isso. Ele viu ali, está descrito na Bíblia, ele até coloca as dimensões do objeto. Ou seja, acreditar que esses seres vieram aqui no passado, ok. Agora, nós temos que pôr o pé no freio e pensar assim, poxa, mas até onde foi essa intervenção? Será que ela foi só uma intervenção cultural? Que é o que eu acredito. Nenhum desses seres vieram aqui para carregar pedras, nenhum desses seres vieram aqui para trazer tecnologia, nada disso. Sabe por que não é nada disso? Porque o nosso passado mostra uma evolução gradual. Por exemplo, gente, se as pirâmides tivessem sido construídas com tecnologia avançada, eles não precisavam de cortar pedras com 10, 15 toneladas. Podiam fazer tijolos menores. Tanto é que o que é mais inteligente? Você pegar blocos gigantescos de pedra ou você fazer blocos menores que se encaixam no outro e que você consegue fazer ali um trabalho muito melhor. Um tijolo de barro tem mais tecnologia do que uma pirâmide do Egito. Se você for parar e pensar, por quê? Porque ele possibilita uma construção toda modulada. Então, por exemplo, as bases que eles estão querendo construir na Lua, a NASA já tem projetos, vocês podem pesquisar. Eles já estão querendo levar para a Lua máquinas impressoras 3D que vão construir as casas com impressoras 3D com polímero. Ou seja, ele vai passando ali como se fosse um plástico e vão construindo as casas super resistentes. Tudo já está sendo estudado para ser feito no futuro. Então, por que seres tão avançados que vieram aqui no passado não trouxeram uma tecnologia mais ou menos parecida? Não, chegaram aqui e falaram assim, vão lá cortar pedra, carrega aí bloco de 10, 15, 20 toneladas. E outra, tá, gente? As pirâmides do Egito são uma engenharia fantástica, porém,
O miolo das pirâmides são pedras totalmente aleatórias, sem qualquer tipo de ângulo. Era como é que fala, Albert? Quando por dentro ali, fala o entulho, né? É o entulho. Então, dentro das pirâmides é um entulho. É bom você colocar a foto da pirâmide sendo vista por cima, para o pessoal entender, sabe? Como que as pirâmides são vistas por cima, sabe? Para um drone passando assim, filmando o bico lá de cima da pirâmide, para vocês entenderem melhor. Não, e outra coisa, gente, eu estudo muito sobre, né, essas culturas antigas. Os egípcios, eles tinham uma cultura violenta, eles eram muito inteligentes, dominavam uma matemática, tudo. Porém, em certos aspectos, eles eram totalmente atrasados. Por exemplo, uma cárie, né, eles tratavam uma cárie colocando mel dentro com linho. Eles não sabiam como tratar um dente, né, uma cárie. Quando a pessoa perdia uma parte do pé, né, um amputado, caiu uma pedra, eles faziam prótese de madeira. Sabe? Então, quer dizer, ou seja, eram recursos que tinham na época. Se eles realmente estivessem ali junto com alienígenas, cortando pedras com raio laser, a coisa seria diferente. Então, gente, com relação a Anunnaki, simplesmente é uma ficção muito legal de se ver. Podemos, inclusive, nós não vamos falar mais nisso de novo, sabe? Já cansou, já deu hoje. Agora, as pessoas que quiserem mandar perguntas, nós podemos responder no próximo podcast, mas acredite, senhores, olha, a mesma possibilidade desses Anunnakis terem existido é a mesma possibilidade que eu sempre falo de nascer cabelo na minha cabeça e de ET Bilu ser verdade. Eu não vou falar sobre aquele lá do sul de Minas, não, porque aquele lá eu não acredito em hipótese nenhuma também, entendeu? Então, é isso aí. Para fechar, deixamos bem claro que não acreditamos em Anunnaki. Bom, gente, antes de terminar, eu quero agradecer aqui, né, a participação do João Lucas. Obrigado, viu, João Lucas? O seu trabalho é fenomenal. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem o canal do João Lucas, se inscreverem no canal dele, Fogo no Céu. O trabalho dele é fantástico. E desejar a todos os nossos leitores, os nossos inscritos, um feliz 2026 e que ano que vem possamos estar juntos, fazendo novas expedições, trazendo novas informações com a revista OVNI Pesquisa. E aí, Albert? E continue doando. Quem sabe até o dia 15, 20 de janeiro, estaremos indo lá para Barras. As doações nós vamos esperar até o final de janeiro. Caso a gente consiga, a gente vai. Caso não consiga, a gente, como a gente tinha dito no programa anterior, nós vamos pegar essa verba e vamos fazer a expedição aqui para o norte de Minas ou para aquelas que a gente já estava... A gente tem aqui, Paulo, na verdade, é o seguinte, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, essa região toda ali está inundada de casos. Inundada. E nós, com a mesma dificuldade, vamos dizer assim, guardado as proporções, temos a mesma dificuldade de ir aqui para o norte de Minas, a mesma dificuldade de ir para Barras. Por quê? As estradas são péssimas, o calor infernal, os recursos são mínimos, entendeu? E pasmem, senhores, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Acreditem, nós fazemos isso aqui porque nós temos amor a esse estudo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós estamos preocupados com a consequência da visita desses seres aqui. Para as pessoas que acham que isso aqui é um filmezinho de ficção científica, depois se aprofundem na ufologia, que vocês vão descobrir que não é nada disso. Ô Albert, antes de terminar, nós recebemos essa semana do Edmar Machado, do bairro Pitanga, lá em Serra, no Espírito Santo. Ele tem observado luzes que ele tem filmado, e vou colocar na tela aí para vocês verem, luzes que ele filma da casa dele, que ele fala que geralmente elas aparecem 2 a 3 vezes por semana.
Foi a semana agora, em virtude da repercussão do vídeo anterior, né? Ele viu e achou interessante mandar para a gente. Então, a gente está colocando na tela aí algumas desses vídeos, né, do que o Edmar gravou. Como a gente recebeu esse material agora, a gente não tem como precisar nenhum tipo de análise do que seria isso. É muito parecido com o que o pessoal de Barras está vendo, né, a longa distância. Diz ele que a olho nu é um objeto bem luminoso, mas nós não podemos fazer nenhum tipo de análise. Pode ser um satélite, pode ser um drone, ou seja, pode ser qualquer coisa. Mas estamos recebendo de vocês que estão nos assistindo muitas informações, né? Isso para a gente é importante. Então, se você quiser nos enviar seu relato, lá no site da revista tem lá um formulário para enviar, ou quiser mandar pelo e-mail, pelo nosso WhatsApp, fiquem à vontade. Então é isso, gente. Grupo sério, pesquisa séria, respeito, fontes nós guardamos o sigilo das pessoas, sabe, que não querem aparecer, não querem ser citadas, nomes, tudo. Então isso aí vocês podem ficar tranquilos. Nós não estamos aqui para fazer pirotecnia, nós estamos aqui para fazer um estudo sério de uma coisa muito séria que está acontecendo nas nossas costas, muito provavelmente nas madrugadas das cidadezinhas do interior, sabe? Como diria aquela música Raul Seixas, né? Do fundo calmo do meu olho que vê a sensa sombra sonora de um disco voador, sabe? Então, é preciso que a gente atente para as entrelinhas, sabe? Porque realmente não é brincadeira. Um abraço para todos, então, um feliz ano novo para todo mundo, para você também, Paulo. Obrigado. E vamos em frente, que tem muita coisa para a gente estudar e pesquisar ainda. Então, até o próximo podcast, e o tema com certeza vai ser sobre casuística, sobre casos fantásticos, e vamos seguir adiante. Um abraço a todos e feliz ano novo.